Marcelo está conosco? Sim. A palavra é do senhor, doutor Marcelo. Boa tarde a todos. Doutora, um grande prazer poder participar de tão seleta reunião e tão seleto grupo, na qual cumprimento todos os demais participantes. Doutora, estou presidente da Liga Nacional dos Atiradores Esportivos, a LINAD, entidade essa hoje que abarca próximo de 1.200 clubes em nível nacional e próximo de 32 mil atletas ao longo de 19 anos. Eu iria iniciar minha fala falando dos níveis, do retorno dos níveis dos atiradores esportivos, mas em conversa ontem com o promotor Dr. Lara, e como ele já disse a mim ontem que já havia explanado isso em outras reuniões, eu vou adiantar essa parte porque já está bem, isso já está bem discutido e é bem fatídico que isso volte a acontecer. E aproveitando o gancho dos níveis, o retorno dos níveis dos atiradores, por consequência virá junto com esses níveis os quantitativos de produtos, de equipamentos, insumos e munições que os atletas poderão adquirir. Eu queria fazer uma colocação aqui dos quantitativos das munições, e aí a gente vai falar especificamente do tiro desportivo, estou falando em competições, que o quantitativo de insumos voltados ao esporte do tiro não fosse atrelado ao quantitativo do nível. E eu vou dar um exemplo. Vamos exemplificar que eu vou fazer uma prova esse final de semana e vou atirar com uma pistola 9mm e vou iniciar uma recarga de um quantitativo de munição. E esse quantitativo, vamos dizer que o meu nível me permita comprar 2.000 munições ou mais ou menos. Para eu atingir o fator e a necessidade dessa munição para essa prova, eu vou fazer testes e vou ter perda de material, vou ter alguma perda de insumos, e isso vai implicar diretamente no quantitativo do que eu tenho para dispor do meu nível. Então que fosse atentado que o quantitativo de munições para, no caso a munição industrializada, a munição pronta, fosse em separado do quantitativo de insumos, para que não atrelasse uma coisa a outra. E aí vai se discutir quantidade e condições, mas que fique um ponto aí, para a gente estudar sobre isso, e em especial o insumo, que é tão necessário para a atividade, que hoje está suspensa a venda, que volte aí o quanto antes, aí o quanto puder, para que nós pudéssemos aí voltar às nossas atividades e aí de uma maneira mais econômica, que o custo da munição hoje, partindo da recarga, ela gera aí 1/3 do valor de uma munição pronta, uma munição de fábrica ou industrializada. Tá? Das atividades de recarga, e continuando no ponto de atividade de recargas e munições, para que fosse analisada uma maneira de que o atirador desportivo, já emitido o seu certificado de registro, já é possuidor do seu CRAF, do seu certificado de registro de arma de fogo, já tem o seu calibre, digamos assim, já autorizado e apostilado. Para que essa máquina de recarga, essa matriz de dar aí a sua prensa, fosse deixado de ser o produto controlado, porque se eu vou fazer prática do tiro esportivo, a máquina de recarga ela é tão importante quanto o próprio equipamento, no caso a arma de fogo. E se no caso de permanecer a continuidade desses equipamentos serem produtos controlados, ou seja, manter a condição de produto controlado, que fosse feita uma desburocratização na condição da aquisição. Porque hoje, por exemplo, para você fazer uma aquisição de uma prensa de recarga, você tem que entrar com autorização de compra, você tem que fazer a emissão de nota fiscal, fazer o apostilamento. Então demanda um tempo absurdamente grande para quem já está autorizado dentro das condições, já passou pelo crivo de certidões negativas, já comprou sua arma, já tem seu certificado de registro, então que fosse encurtado essa condição da pessoa que vai fazer a aquisição da sua prensa ou dos seus DAIs, da matriz, no caso, que vai fazer a recarga dessa munição, pudesse ser uma coisa um pouco mais rápida e menos burocrático, digamos assim. Então, se não tiver como deixar de ser controlado,
vamos manter o controle desse produto, vai continuar a ser PCE, então que quem já tem essa condição possa comprar de uma forma um pouco mais ágil e assim a gente dá celeridade e tirar filas e filas de processos aí do próprio Exército, que é o órgão regulador e fiscalizador dessa atividade. No caso de armas e munições, insumos de calibre restrito, em especial atenção ao comércio, isso precisa ser retomado pela seguinte condição: armas de calibre restrito em estoque hoje, e aí eu vou falar de loja, que já existem notas fiscais emitidas, que já existem processos em andamento, nós estamos no seguinte dilema, eu em especial. Eu tenho uma arma emitida a nota fiscal em nome de um determinado cliente, eu não consigo mais cancelar a nota fiscal pela delação de prazo que já ocorreu entre a emissão da nota e o indeferimento ou não do processo, e aí eu fico numa situação de ou ter que devolver o dinheiro para o cliente, eu não sei como aconteceu, e mais, eu não tenho como reaver o imposto que eu já paguei, ou os lojistas já pagaram. Então precisa dar continuidade aos processos que já estavam deferidos até o ano passado, ou seja, anterior ao novo decreto, com armas que estão em estoque de lojas, abarroadas de papel, e nós não conseguimos dar a finalização. Ou seja, o atirador já passou pelo processo de autorização de compra, já emitiu a sua nota fiscal, já pagou, já fez o processo de inclusão, e na finalização do processo, ou seja, o CRAF, isso foi barrado. E aí está numa lacuna jurídica que nem indefere, ou seja, não existe o indeferimento e não existe a continuidade. Então eu tenho uma arma emitida a nota fiscal em nome de uma pessoa, e eu não consigo entregar, não consigo cancelar a venda, não consigo cancelar a nota e não consigo reaver o meu imposto. E aí, a meu exemplo, tem centenas de lojistas pelo Brasil. Tá? Embora saibamos que anistia depende de lei, de um projeto de lei, a exemplo da Lei 11.706 de 2008, o próprio atual presidente Lula, quando assumiu o governo, ocorreu uma anistia, né, de armas, e foi o prazo até 2009. Então que o grupo de trabalho tivesse uma luz a isso, porque muitas pessoas hoje têm em seu poder armas que eram dos avós, do pai, da mãe, de herança, armas que são lícitas, que têm registro, têm nota fiscal, são armas legais e que de uma forma administrativa estão ilegais. Né? Nós precisamos trazer essas pessoas à legalidade, e muitas dessas pessoas querem comprar uma arma e não vão comprar porque já tem uma, mas só que essa uma que ele tem, ele não consegue comprar munição porque o CRAF não está legalizado. Ele não consegue fazer nada com essa arma porque tem medo, inclusive, de entregar e ser preso. Né? A falta de informação. Então que fizéssemos uma anistia, doutora Michele, para que pudéssemos trazer a legalidade a essas pessoas que têm essas armas em seu poder. Para que pudesse legalizar. E eu garanto à senhora e aos demais que muitas pessoas que têm essa arma de maneira irregular não iriam querer adquirir mais armas porque já tem em sua posse uma arma escondida ou que veio de herança ou coisa do tipo. Tá? Então, uma atenção especial para que pudéssemos ter uma anistia, para que trouxéssemos a legalidade dessas pessoas. E, por último, e já finalizando, o retorno da atividade do tiro recreativo, doutor. Porque nós estamos fazendo o inverso. Ao invés de nós conhecermos o tiro esportivo através da iniciação no tiro, conhecendo o clube, conhecendo calibres, conhecendo o universo do tiro, nós hoje, por lei, nós temos que fazer o inverso. Nós temos que fazer primeiro psicotécnico, teste prático, tirar o CR, fazer tudo para que depois eu queira saber se eu quero continuar ou não no tiro esportivo. Então, para que pudesse retornar essa condição dos clubes poderem receber nas suas dependências pessoas que querem, com hora marcada, com todo o trâmite, com a apresentação de alguma certidão, que consigamos chegar num denominador comum para que pudéssemos trazer de volta aos clubes o tiro recreativo, para que pudéssemos legalizar essa atividade tão importante.
No demais, vou encaminhando para o meu encerramento. Gostaria de agradecer imensamente a oportunidade, na pessoa do Dr. Márcio Janjá, que foi o que me concedeu o caminho para que eu corresse hoje. Aos demais amigos e colegas aí que estão nos assistindo, muito obrigado pela contribuição de todos. Um grande abraço a todos, boa tarde e que dias melhores virão para todos nós. Boa tarde. Bom, no caso do tiro recreativo que eu estou me referindo, Robert, e aí eu estou falando agora como clube também, na qual eu sou presidente também, a nossa necessidade imediata é trazer pessoas ao esporte. Esse é o primeiro ponto, é a fomentação do esporte e a divulgação de uma condição que seja legal. Para que eu receba no meu clube, por exemplo, uma pessoa com hora marcada, previamente ele já tem que me enviar todos os seus documentos. Aí a gente está falando de documentos pessoais, comprovante de residência, na qual nós fazemos uma pré-checagem, tá? Dessa pessoa para poder fazer a sua atividade do tiro recreativo, que é tão importante. Já existe isso, por exemplo, não está proibido o curso de tiro atualmente, né? Não está proibido o curso de tiro. Só que, por outro lado, muitas pessoas não têm intenção de fazer o curso de tiro. As pessoas querem conhecer um clube de tiro e conhecer calibres de tiro, né? Necessariamente você não deve vincular isso a um único calibre. A pessoa tem que ter uma certa experiência, ela tem que, digamos assim, ela tem que ter a liberdade de escolher o que ela quer fazer em relação ao tiro. É como comprar um carro. Ah, você vai comparar o carro com arma? Não estou comparando. Eu estou falando da condição de escolha. Você não vai obrigar a pessoa a entrar numa concessionária, exemplo, e comprar o carro primeiro para depois experimentar. Não, primeiro você compra o carro, depois você experimenta. Então é essa analogia que eu faço, e eu não estou aqui menosprezando o controle, pelo amor de Deus, e comparando isso com o carro, longe de mim, mas eu acho que nós temos que dar uma certa condição e flexibilização para que as pessoas não achem que o tiro é um bicho de 7 cabeças. E não é. Nós temos que fazer isso de uma forma que seja não comum, porque não é, mas que não seja uma porta tão intransponível para quem quer iniciar um tiro esportivo.